Canal Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. Episódio Superando a Matrix. Esse tema é um pouco raro, poucas tradições antigas consideradas devido à sua qualidade clássica ao longo dos milênios. Foi visto, pesquisado, experimentado interiormente no próprio laboratório do ser, da consciência, por inúmeras pessoas de destaque na transmissão desses conhecimentos que chegaram até nós. E em outros episódios já falamos sobre a origem da Matrix, como ela funciona, como pode ser observada, das falhas, sim, que há na Matrix. E nesse episódio nós vamos falar do administrador da Matrix. Administrador é um termo muito modesto para um ser que é plenipotente, onipresente e quase totalmente consciente da Matrix, por ser uma mega consciência planetária gerada pelos seres humanos muito antigos, há milhões de anos atrás. A sua matriz de consciência foi produzida por seres ainda numa estatura muito elevada, pois estavam conscientemente ligados à central universal, o mundo de origem, e a partir disso, nos últimas dezenas de milhares de anos, esse ser, essa consciência, esse administrador, chamado Jeová ou Javé, há outros nomes e números e letras que indicam o mesmo ser, que, antes de tudo, precisa ser considerado e respeitado para, em um jogo limpo, no sentido de um discernimento, no sentido de se trabalhar com uma outra força, e sob as suas malhas, que são como que completamente presentes em qualquer situação dentro da Matrix, mas sob essa sua malha é possível a evasão. Ela, a Matrix, exerce poder porque somos desarmônicos, medianamente contrários e conflitantes com as suas leis, buscando realização. Em um dado momento, nós nos conduzimos para dentro de uma cópia de um universo, pode ser assim, e dentro dessa cópia desse universo começamos a reagir trabalhando ao redor de nós com as matérias que ali estavam. E a forma com que nós trabalhamos essa matéria de algumas milhares de centenas de anos para cá, então estamos falando de milhões de anos, é que gerou essa consciência planetária, que tem esse enorme poder dentro da estrutura da Matrix, que acaba sendo também a sua própria estrutura de manifestação, de consciência, etc. Esse ser é como se fosse um mega Deus. E ele é, de fato, todo-poderoso. E é a ele que muitas religiões dirigem as suas orações e as suas devoções e as suas ligações e todas as suas considerações. Ele é o criador de muitas raças e de muitas soluções para aquilo que aquelas raças vieram trazendo e aquilo em que elas converteram essa dotação de origem, aquilo que elas vieram trazendo, como elas converteram, transformaram e como ele procurou
soluções ali científicas, religiosas, artísticas, filosóficas, culturais, quase sempre religiosas, quase sempre dogmáticas, para solucionar esses problemas trazidos ou apresentados ou gerados por inúmeras etnias ou movimentos genéticos sobre a Terra. E, naturalmente, ele, como a Matrix, é fortalecido pela nossa resistência no sentido de escapar de uma forma natural, equilibrada e harmônica de ser. Então, quando nós resolvemos seguir o nosso caminho, no sentido mesmo das características, da verve, do ímpeto animal, e produzindo inúmeras guerras e pegando o que é do outro e pegando o que é da natureza, ao invés de um usufruto harmônico e humanamente elevado, nós geramos e alimentamos o modus operandi desse ser em relação a nós também. Mas se nós assumirmos a oposição, e ela não é uma oposição direta a esse ser, mas é uma oposição à desarmonia, aí nós somos acolhidos por outras forças, e então essa força natural da Matrix e o império desse ser nos permite escapar. Todos os grandes do espírito falaram em não fazer oposição à Matrix, não se opor ao espírito do mundo, mas vencê-lo em uma estratégia que não é a sua especialidade. Ele, o espírito do mundo, a Matrix, é especialista em contrários, age e domina através de pares de opostos. Se a gente procurar fazer igual o Buda falou, sigam o dourado caminho do meio termo. O meio termo é exatamente o equilíbrio dos opostos. A Matrix nos abandona se nós fizermos essa opção e conseguirmos, ao longo das nossas ações exteriores e interiores, ao longo dos tempos, nos aperfeiçoar nisso. A evasão, o verdadeiro êxodo, ele ocorre nesse dourado caminho do meio termo. E a ideia do meio termo também nos conduz para o fóton de luz no nosso coração, que é o que nos alimenta no entendimento e na realização das vestes de luz, como relatado lá também no livro de Enoque, para esta elevação, essa forma de arrebatamento. Quando falamos especialmente disso, estamos falando de algo científico, esotérico, que diz respeito a uma outra ciência e que diz respeito a uma capacidade da mente de lidar com o esotérico. O exotérico é isso, que é público, é comum, é entendido por qualquer pessoa. O esotérico já precisa de uma cabeça que funcione completamente e energeticamente ligado ao aparelho do coração. Então, há um aparelho cerebral ligado ao aparelho do coração, e esse fluxo de força permite um funcionamento da consciência nesse computador duplicado e em que recebe uma grande injeção, tanto no sentido de hardware quanto no sentido de software, que isso possibilita, e tem-se então o advento da compreensão. É possível compreender esses processos naturais, compreender como é que nós funcionamos como uma forma para se recriar as vestes de luz e entender a fala dos grandes mestres, a escolarização passada, que virou algo muito reservado e muito esotérico depois do
Renascimento, do Iluminismo e esse período desses últimos séculos que nós estamos vivendo, mas os mestres nos falaram que devemos nos deixar levar com a corrente. Precisamos estar no não fazer, não agir, como disse Lao Tse na antiga China. Jesus Cristo, o grande hierofante universal, falou em ceder à vontade, não a minha, mas a sua vontade se cumpra. Platão falou em acessar o mundo das ideias, harmonizando-se, portanto, com a harmonia das esferas. A geometria pitagórica, o tempo inteiro, nos mostra figuras completamente harmônicas. Muitas dessas figuras, a mais frequente na nossa genética nos últimos milênios, a pirâmide. Só de imaginar, conseguisse ver uma pirâmide mentalmente falando, é preciso ter ideia dos ângulos, dos recortes, talvez até da sombra e da luz ali para se ver isso tridimensionalmente, mas já abre no campo da pineal uma instância que já ultrapassa o simples funcionamento racional, já indo para um funcionamento de imagem tridimensional, embora os conhecimentos que chegam a nós trazem isso exposto no bidimensional. São desenhos, a maioria deles numa sequência lógica que é sempre a mesma, em várias partes do mundo, contando desse despertar. E a partir então, a partir desse ponto em que a mente já trabalha com as figuras tridimensionais, é que um estado avançado da mente, chamado mente abstrata pelas tradições mais recentes, milenares já, mas mais recentes, pode então se manifestar. E a maneira de nós lidarmos com esse abstrato, com esse sutil, depende de um coração saudável. Um coração saudável é um coração cujo campo elétrico, cujo campo de energias já admite essa força universal da semente divina que está onde está o nosso coração. Essa semente divina é o fóton de luz, é a Atman, lá dos hindus, a centelha de força universal, é assim também chamada, e que está dentro de nós. Há ao redor de nós um campo de natureza e, de maneira natural, ele nos alcança com as suas qualidades de forma, de informação e de banco genético que ele, na sua forma natural, é. Esse campo infomorfogenético, ele é um campo de inteligência natural que registra tudo o que as humanidades passadas, e temos sim pouca notícia sobre essas civilizações, essas humanidades, quase tudo o que temos materialmente falando está cunhado em pedra, inexplicável a produção, mas as pedras contêm muitos desenhos e muitas tradições conseguiram, em centenas, dezenas de milhares de anos para trás, traduzir, e isso está sendo veiculado sobre a Terra outra vez, contando deste processo e desse ser infomorfogenético, que é o administrador. Ao lado do hierofante Jesus Cristo, um grande iniciado que viveu entre os árabes, pode ser visto também de outras formas, etc., e até cultuado, evidentemente, como existe. Mas ele, em uma das suas parábolas, usando um sentido figurado lá para os seus alunos na sua escola, ele fala de um administrador infiel que cuida de um patrimônio do seu patrão, do seu senhor,
E esse patrimônio cresce. E ele resolve ficar com uma parte desse patrimônio usando de um artifício que era se aproximar dos devedores e propor que os devedores pagassem metade da dívida para o patrão e metade para ele, porque ele ia ser dispensado. É exatamente o que esse ser geovístico, Jeová, Javé, possui outros nomes, alguns deles não devem ser pronunciados, porque são mágicos e vão direto em contato com a inteligência dele, faz em relação à humanidade. Essa humanidade beneficiada dentro do projeto, o projeto do Logos, o projeto que nós falamos dele em outros podcasts, como a origem da Matrix, o funcionamento da Matrix, como isso se deu, sobre o arquétipo, o senhor do arquétipo, como que o universo, num dado momento, é colocado a partir do arquétipo em funcionamento e vai manifestar um ser numa sua segunda esfera, e esse ser, então, povoa o universo com os seus iguais, e entre os seus iguais, ele produz também cópias do próprio universo que o gerou. E muitos desses iguais habitam uma dessas cópias, e essas seriam, pelas tradições, a origem da Matrix onde nós vivemos. E o senhor da Matrix é gerado a partir de um dado momento que há inúmeras situações de crescimento e beneficiamento desse ser dentro da Matrix. E aí é que esse ser, fazendo crescer esse patrimônio do seu senhor, esse Jeová, Javé, ele se acha também dono, mesmo porque é intrinsecamente ligado a essa criatura que ele ajudou a beneficiar, e criatura essa que, com as suas emanações, a partir das suas atitudes de sobrevivência, de vivências, de civilização, de crença, descrença, de ciência, de arte, mas com as suas irradiações, as tais energias, das quais nós somos uma usina que alimenta a Matrix, gerou também essa superconsciência planetária infomorfogenética chamada Jeová. E ele exerce, então, um poder completo de gerência sobre a vida, a morte, a transformação e o aprisionamento dessas pessoas. Né? É como a coisa funciona. A única maneira de uma verdadeira rebelião, de uma verdadeira evasão, é conhecer o processo de fissão, de liberação dessa força no coração, e a partir dessa atitude e da manutenção de uma vida produtiva e equilibrada junto aos nossos semelhantes, mas, no entanto, mantendo uma esfera de purificação interior, exterior, onde essa força possa ser irradiada de uma maneira inteligente e reconstruindo os corpos, é possível, então, fugir do alcance desse gerente, desse mega administrador infiel, mas, no entanto, extremamente inteligente e atuante. Haja visto como a tecnologia, a opção feita ali há 400 anos atrás, e nos tem encantado, e como a gente, olhando hoje uma antiga bolinha de cristal que nos é apresentada agora de maneira plana, né? Mas proporcionando muito mais ilusão de tridimensão no seu interior, encantando a mente, ocupando o nosso tempo, e nos servindo também para veicular informações, e servindo até como uma possível estratégia mundial de um despertar aí de alguns milhões de seres, apenas no meio de bilhões, de 8 bilhões, 10 bilhões que pode ser,
e que conseguiriam, então, uma liberação de força e luz, e conhecimento e discernimento, que aliviaria as inúmeras guerras. Então, essas inúmeras guerras que vivemos hoje em dia, da bélica até as de narrativa, das religiosas até as artístico-conceituais, as de dados, as de força, as de combustível, as de alimento, as de mercado, as dos fármacos, né, do mercado de saúde, a do mercado verde, né, problema do clima, da natureza, e tudo isso que nos pressiona, e conviver com tudo isso de uma maneira inteligente, ao mesmo tempo que precisamos estar unidos, formando mesmo grupos desses magos brancos que estão despertando e que possam trabalhar essa realidade a partir dessa outra força que não é da Matrix, mas que é o núcleo dela, que está no centro de cada um desses nossos microcosmos. Cada pessoa está dentro de uma bola de energia enorme e eterna, que é uma pequena cópia do universo, por isso se chama microcosmo, que é uma cópia do cosmo. Nós estamos dentro do cosmo Terra, uma entidade infomorfogenética eletromagnética, da qual se tem comumente pouca notícia, mas é um ser com 7 campos, com 7 esferas, da qual a de vibração mais inferior é a que conhecemos, é o planeta físico que conhecemos. E temos como grandeza maior o macromundo, né? O macrocosmo, o macro-universo, que é a instância superior de origem organizada, inteligente, dentro de um plano, a partir de uma biblioteca de arquétipos, que é o mundo das ideias, a quem referenciou Platão. E esse extrato terrestre ou ultraterrestre dos arquétipos é de onde partem também essas linhas e que formam organizações de tempos em tempos de evasão. Evadidos da Matrix, canal Sete Raios Podcast, superando a Matrix. Consuma nosso conteúdo, compartilhe, às vezes é necessário mesmo repetir, ouvir outra vez, assistir o vídeo outra vez. Estamos produzindo um círculo mais interno de contato a isso, e vamos fazer algumas recomendações técnicas e um material mais íntimo para um grupo mais seleto de interessados, que possamos conduzir, então, numa escolarização do absoluto, podemos chamar assim. É isso aí. Força, luz, ouça nosso podcast antes de dormir e participe das nossas reuniões no Invisível. Grande abraço.